Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Depois aí de quase 2 semanas sem estar gravando um vídeo para vocês, a gente colocou alguns podcasts que são justamente de temas que a gente falou lá no início do canal. Vocês podem estar ouvindo o podcast. Tem aqui, eu estou colocando ele via o nosso canal no YouTube, mas já estou passando também para complementar lá com o que a gente já tem lá no Spotify, se você quiser ouvir no rádio um pouquinho os nossos podcasts do Virando as Páginas. Você não precisa me ver, você só precisa me ouvir. Então, a gente joguei 2 podcasts também pelo YouTube para a gente não perder contato, mas estou voltando. Foram cerca de quase 2 semanas, eu fiz uma mudança. Então, aquele outro cenário que eu tinha foi embora. Não é o estúdio ainda onde eu estou na nova casa e aqui a gente ainda está arrumando. Vocês veem que ainda tem coisa vazia aqui atrás da mesa, mas eu não podia deixar de estar falando com vocês sobre aquilo que eu havia prometido lá atrás. Até queria que vocês me perdoassem numa situação e entendessem que eu estou compondo uma coisa em relação à outra. Como nós tivemos essa mudança, isso interrompeu a minha releitura do David Copperfield, do Charles Dickens, e seria a minha leitura do final de ano. Vamos ver se até eu consigo ver isso até o final de dezembro, mas se eu não conseguir, nós vamos estar falando sobre David Copperfield em janeiro, sem dúvida nenhuma. Em contrapartida, eu lembro a vocês que quando eu estava falando sobre este livro aqui do Arthur C. Clarke, O Fim da Infância, tem ele aí no canal, basta você procurar. Eu tinha prometido que queria trazer um mês só de ficção científica. Então, juntei a fome com a vontade de comer. Olha o celular aqui me atrapalhando. E aí acabei tomando vergonha e estou trazendo para vocês o quê? Estou trazendo para vocês justamente ficção científica na veia. Então, qual é o livro que eu vou estar falando hoje? Claro que você já sabe, né? Isaac Asimov em seu Eu, o Robô. A gente vai conversar um pouquinho sobre esta obra antológica do Isaac Asimov, o mesmo que escreveu Fundação depois, né? E o mesmo que antes escreveu Cavernas de Aço, um ícone e talvez uma das obras mais aclamadas do Isaac Asimov. A gente vai estar conversando um pouquinho sobre este russo, mas que se tornou um norte-americano depois da sua, de certa forma, não fuga, mas a sua saída da Rússia para morar nos Estados Unidos. Isaac Asimov, então, Eu, o Robô, a gente vai conversar um pouquinho sobre ele. E aí eu vou trazer outras obras que, inclusive, eu estava conversando com vocês em outros vídeos também. Um é desse cara aqui, o Jiro Taniguchi. Falamos dele há pouco tempo atrás, aquele mangazão maneiro deles, que é o Guardiões do Louvre. É o mesmo Jiro Taniguchi do Homem que Passeava, é o mesmo Jiro Taniguchi de Gourmet que eu tenho aqui. A gente ainda vai falar desses outros 2 mangás. Esse aqui é um mangá de ficção científica que afasta um pouquinho o Jiro Taniguchi daquele modelo fora do mainstream dos HQs, dos mangás, e faz dele um cara meio que especial nos seus temas até bastante reflexivos. Mas então eu vou estar falando sobre o primeiro dos 2 HQs da saga As Crônicas do Gelo, Jiro Taniguchi. Semana que vem vou estar falando sobre a ficção científica desse renomado japonês que já não está mais entre nós, infelizmente. Tá bom? Depois, daqui para mais 15 dias, vou falar de um cara chamado Philip K. Dick. Você que conhece ficção científica sabe que esse é o autor também de Blade Runner. E Philip K. Dick, vou trazer para vocês uma edição da Suma das Letras, O Tempo Desconjuntado. Está aqui na minha mão, depois a gente fala um pouquinho dele, claro, nos próximos vídeos. Por fim, eu lá atrás, isso já faz muito tempo, é uma ficção científica, é de fato uma ficção científica, de uma forma um tanto quanto diferente dessas que eu mais ou menos coloquei para vocês. O C.S. Lewis fez uma trilogia chamada Trilogia Cósmica, e além do Planeta Silencioso, o primeiro dos 3 livros que ele cunhou para esta saga, eu falei sobre ele ano passado. E eu tinha dito que mais à frente estaria falando dos outros 2 livros, então chegou a hora da gente falar do segundo livro da trilogia cósmica, C.S. Lewis em seu Perelandra. Tá aqui, ele ainda escreveu mais um, Aquela Fortaleza Medonha. Prazer de estar falando de um livro cujo
o tradutor é um amigo meu e que ainda deixou para mim foi presente de casamento essa trilogia. Eu já tinha lido esse livro já quando mais novo, mas a gente vai então falar sobre Perelandra e tem um pouquinho a ver da questão do próprio Natal com a ficção de um homem que era um cristão, um C.S. Lewis. A gente fala sobre essa trilogia em cima de Perelandra, tá certo? Com C.S. Lewis. Para finalizar, aí lá no final, a gente pode estar de novo voltando ao Isaac Asimov, ou então eu vou estar escolhendo uma outra obra. Infelizmente, dos livros que eu tenho, na mudança aconteceu um acidente. Eu tenho esta obra que também está ligada à saga dos robôs, do Isaac Asimov. Este livro aqui, infelizmente, Os Robôs do Amanhecer, que acabou por rasgar no acidente aqui dentro da própria casa, nessa querida mudança que eu tanto gostei. Eu gostei mesmo, porque a casa está muito legal. Mas que eu vou ver se eu reencapo. Se eu reencapá-lo, eu trago esta obra aqui. Se eu não conseguir, a gente fala sobre uma outra fechando o mês de dezembro. Estamos agora falando de Isaac Asimov e a gente está falando de ficção científica. Quando você fala de ficção científica, logo para mim ela se remete para a mãe da ficção científica, que foi a Mary Shelley. Qual a diferença das ficções científicas trabalhadas por Mary Shelley? Mary Shelley, trabalhadas por Júlio Verne em dado momento, trabalhada por H.G. Wells ou pelo próprio C.S. Lewis em comparação a Isaac Asimov. Isaac Asimov ele vai trazer um novo tipo de roteiro para ficção científica. Toda ficção científica é sempre um gênero especulativo. Ela vai ser sempre lida sobre vários elementos conceituais que vai trabalhar dentro da ficção até o imaginário humano. Só que o Isaac Asimov ele consegue construir elementos mais futuristas do que esses autores com os quais eu conversei com vocês. Até porque, por exemplo, Mary Shelley, em seu querido Frankenstein, ela traduz também uma grande crítica social. Isso não quer dizer que o próprio Isaac Asimov não tenha algumas críticas dentro de análise que permeiam pela filosofia, contexto da sociologia, o uso do termo robótica, que é inclusive um termo que ele cunhou, e alguns traços desse livro Eu, Robô espetaculares que vão trazer para mim, depois a gente vai falar um pouquinho sobre esse livro mais apuradamente, mas vão trazer para mim contextos atualíssimos e que talvez Isaac Asimov não tenha nem pensado sobre essa estrutura, mas conseguiu imaginar um ambiente muito propício para os dias do século XXI, trazendo todo esse pontifício, toda essa ideia ainda lá para o século XX. Ele traz também um outro tema, além da questão da robótica, do robô, ele traz a ideia do positrônico, né, dos robôs positrônicos, que também são elementos ficcionais do próprio Isaac Asimov, dando a eles uma consciência artificial para que pudesse a eles interagirem com valores, com conceitos, com elementos relacionais, e eles já passam a ter cérebros artificiais, mas passam a ser seres definitivamente pensantes e que, ao seu tempo, dentro de todo o debate do próprio livro Eu, o Robô, podem inclusive superar a humanidade, que foi o ente ou foi o grupo que veio a criar cada um desses robôs. Falei para vocês, Isaac Asimov ele vai nascer no dia 2 de dezembro de 1920, se eu não estou enganado, e vai morrer em 1982. A ironia é que esse livro aqui, quando foi editado, ele foi editado em 2 de dezembro de 1950, apesar de ter sido uma obra escrita em contos, em 9 contos, e que eu penso, né, que vale muito a pena que você comece a ler o livro, não pelo primeiro, não pela introdução, mas ler pelo seu final, para que você tenha o quê? O entendimento de um ambiente bastante claro do tipo de obra que você está
tendo em mãos. Isso se você não conhece Isaac Asimov, isso se você nunca leu uma ficção científica, seja dele ou qualquer outra. Então a história por trás dos romances e dos robôs é aqui que ele vai mencionar que a ideia dos robôs não é uma ideia nova, não era uma ideia moderna, era uma ideia inclusive entre os antigos e que depois aí na primeira metade do século XX encontrou mais aprofundamento sobre os debates, principalmente no campo já no pós Primeira Guerra Mundial, e normalmente os robôs eram vistos de forma negativa, né? Então você tem a primeira abordagem definitiva sobre robôs, ela foi escrita por Karl Capek na obra Hur, que é justamente a tradução da relação entre robôs e seres humanos, dando aos robôs uma característica serviçal que daria conforto aos seres humanos enquanto eles fariam os trabalhos braçais, os trabalhos pesados, tudo aquilo que, inclusive, o próprio Isaac Asimov vai trazer logo no primeiro conto, que é justamente a relação entre uma família e um certo robô embrionário inicial, né? Então você tem 9 contos aqui dentro dessa obra, que eles começam com Robbie, depois vai para Andando em Círculos, Razão, é preciso pegar um coelho, mas ainda depois vem, eu acho que é Racional, Razão não, é preciso pegar um coelho, os 7 sobre o Herbie, que O Mentiroso, depois vem Evasão e por aí vai. Eu tenho aqui todos óbvio que no livro eu tenho todos de cabeça. O Robbie Andando em Círculos, Razão, é preciso pegar o coelho, Mentiroso, um robozinho sumido. Maravilhoso esse número 6 aqui. Evasão, Evidência ou Conflito Evitável. Se você me perguntar quais deles você mais gostou, eu gostei mais de... Não dá assim para dizer qual que eu gostei mais, mas os que mais me trouxeram reflexões, logo de cara, o Rob. Razão, sobre um contexto religioso, ou lembra assim alguns elementos voltados à religião. Mentiroso, por um aspecto muito interessante, que eu não vou dizer para vocês o conteúdo completo de cada um desses textos, senão eu acabo atrapalhando para você que nunca leu o livro. Evasão, mais ou menos. Evidência, espetacular, um político pode ser de repente um robô, quem sabe. E o Conflito Evitável, esse sim, depois eu vou ler aqui rapidinho 2 parágrafos que são assim fortíssimos, que parece que ele está pensando nos dias de hoje. Nós temos aqui então uma empresa chamada US Robots e ela tem algumas pessoas que trabalham sobre ela no movimento da descoberta das ações relacionais entre homens e os próprios robôs. Você tem então aqueles chamados cientistas robocistas, e entre eles você tem a Susan Kelvin, que é uma psicóloga que trabalha sobre a psicologia dos robôs e a psicologia social, e ela vai ser entrevistada. Então você tem na sua mão, são 9 contos, principalmente 8 contos, não o primeiro, mas os outros 8 contos, que serão justamente extraídos de uma entrevista com a doutora Susan. Ao lado dela você tem outros cientistas, como o Albert Lenin, que é um cara que vai estar acompanhando à frente dessa US Roberts, e vai ser falado toda hora, porque cada um desses contos, ela de vez em quando vai surgir o nome do Lenin. Logo depois, 2 cientistas, que é o Paul e o Donovan, vão trabalhar pelo menos 3 desses contos, que eu vou explicar um pouquinho para vocês depois, mas vamos traduzir aqui alguns assuntos que fazem parte do contexto e da ideia do Isaac Asimov. E por fim você tem o Laurent Robertson, que também é um dos caras que trabalha por ali. Quando você compreende cada um dos elementos dos contos, você sente o seguinte: ela está falando sobre um passado a partir do nosso presente. É isso mesmo. Ela está à frente do período do Isaac Asimov, mas ela vai conviver no nosso período atual, século XXI, e vai falar de
de temas em assuntos futuristas que vão além do nosso tempo, ou seja, ela está além do nosso tempo, já envelhecida, falando de toda a evolução da ciência robótica que é demonstrada aqui dentro do contexto inicial do Isaac Asimov. Então você tem, basta também colocar aqui, que para mim é muito importante, aqui na página 65, eu vou dizer para vocês, que são as 3 leis básicas, as 3 leis gerais da robótica, que foram leis, inclusive, alcunhadas pelo próprio Isaac Asimov. O Isaac Asimov, o que faz dele diferente, por exemplo, dos outros livros, dos outros autores que eu acabei por mencionar aqui, é justamente criar um ambiente de entrada não só para as questões dos robóticas, mas também conceber a partir daí um retrato muito científico e muito lógico de todas as crônicas dos robôs que ele vai trazendo para a gente. Não fica difícil de você entender esta obra se, por exemplo, anteriormente a ela você tiver lido Cavernas de Aço, até porque foi uma obra que precedeu esta que está aqui. Mas essa interação que ele vai falar para você lá no final do livro, e que vale a pena você ler antes de todo o resto, ela vale muito para que você possa compreender tudo que eu estarei falando aqui e, ao mesmo tempo, compreender o enredo do livro e também a temática que o Asimov tenta mostrar sobre um futuro da humanidade, mas que em cada um desses elementos vem críticas vorazes às relações humanas e também umas pitadas de ironia e inclusive até de muito humor. Tem certos momentos aqui que você vai rir bastante. Então, sobre as leis da robótica, que foi algo que ele também detalhou, ele deixa muito claro aqui entre a página 64 e 65 a descrição de cada uma delas e eu vou estar lendo para vocês, por que não. Agora vejamos. Vamos começar com as leis da robótica, as 3 regras fundamentais que estão mais profundamente arraigadas no cérebro positrônico de um robô. A voz de Powell, um dos cientistas, transmitida pela rádio, soou tensa aos ouvidos do Dorman. Na escuridão, seus dedos enluvados assinavam cada item. Ele começa. Temos o seguinte, a primeira regra. Um robô não pode ferir um ser humano por inação e permitir que um ser humano venha a ser ferido, certo? A segunda. Um robô deve obedecer às ordens dadas por seres humanos, exceto nos casos em que tais ordens entrem em conflito com a primeira lei. E a terceira, por fim, um robô deve proteger sua própria existência desde que tal proteção não entre em conflito com a primeira ou com a segunda lei. Mais à frente, eu vejo muita gente falando dessas 3 leis, ele também vai falar sobre mais uma, que é a Lei Zero. E ela diz o seguinte, acima de todas as outras, um robô não pode causar mal à humanidade ou, por omissão, permitir que a humanidade sofra algum mal. Então, a primeira questão da robótica em Isaac Asimov é transformar a ideia que o próprio Karl Popper vem trazendo de um ser meramente serviçal, ou então a outra, que é aquela que era antagônica à realidade dos robôs e transformavam eles em entes a serem temidos, né? Essas questões você vê muito na ficção científica na década de 30, alguns filmes onde o robô é sempre colocado como um ente maligno, ou um ente que é uma ameaça à realidade humana. Então, o Isaac Asimov ele vai trazer, de certa forma, diria eu, este tema sem que você tenha que concordar ipsilitris com o que eu estou falando, mas ele vai, de certa forma, humanizar o contexto desses androides, desses homens e desses homens robôs, mulheres robôs, homens robôs com alma, robôs sem alma. Como é que fica este todo o assunto? E eu estou brincando com esses termos porque o primeiro capítulo, ou o primeiro conto é sobre o Rob. E o Rob é a gênese dos robôs, né? O Rob é um robô que não consegue gesticular, mas que ele é uma babá de uma criança que tem uma total aderência a Rob sentimental.
E aí você vê uma crise ética na família, em que a mãe tem uma certa desconfiança quanto à verdadeira missão desse tal Rob, que é justamente essa plataforma de desconfiar do robô, de desconfiar do sistema robótico, de desconfiar do que pode ser efetivamente a ação de um robô junto à sua filha. Então seria o robô, seria este androide, seria este humanoide, ele algo contra a sua família, ou ele efetivamente viria a defender e a cuidar como uma babá da sua própria filhinha. Isso fica muito claro para mim, que ele começa a transacionar esse processo para gerar um problema. Qual era o problema? Era justamente o antagonismo da humanidade para com os robôs, tá certo? Em videogames você tem jogos que cada vez mais discipulam essa ideia e que trazem para todos nós essa concepção relacional entre a humanidade e os próprios robôs e como isso pode ser depurado, apurado. Quando a gente vai em Blade Runner, do Philip K. Dick, altamente influenciado por Isaac Asimov, você tem temáticas muito parecidas sobre este contexto, tá certo? Então, estes robôs que são, de certa forma, rejeitados na Terra, eles passam a ser projetados efetivamente como mineradores. E aí começa o segundo, terceiro contos, que são justamente onde entra o Power e o Donovan. Eles estão em Mercúrio na primeira vez, e aí o Andando em Círculos, ele vai trabalhar efetivamente, apesar do livro todo trabalhar a questão das 3 leis da robótica de Isaac Asimov, o primeiro ele vai configurar definitivamente como seriam trabalhadas as leis da robótica e como elas podem ser compreendidas pelos robôs, e como esta temática de comunicação entre ciência, no caso cientistas, e os robôs precisa ser bem depurada. Então, aqueles robôs que são tarefeiros, eles precisam ter um tipo de ordem estabelecida direta, ou eles já podem conceber definitivamente o que um homem poderia, ou o que o seu dono, ou aquele que o opera poderia entregar para ele como ordem, e ele rapidamente decodificar o sentimento ordenado ante a própria frase. Então você vai ter aqui algumas condições onde tanto o Donovan quanto o Power vão ter um certo problema. Eles estão em Mercúrio, um planeta quentíssimo, e ao lado precisam minerar o selênio. Como foi que eles fizeram essa ordem, como isso vai se constituir num problema e, ao mesmo tempo, eficazmente falando, numa reflexão entre eles dois sobre esta temática inicial da relação entre homens e robôs. Logo depois, no outro conto, esse para mim espetacular, talvez o melhor deles todos, pelo menos eu até por uma concepção de formação, o tema Razão mostra um robô que traz elementos muito significativos de um debate que passa pelo racionalismo cartesiano, migra lá para a questão do conhecimento em Immanuel Kant, para discutir uma plataforma muito interessante que tende à plataforma religiosa. Ele contesta a possibilidade dos homens terem criado a ele, o robô, e sim entende que, como um ser superior aos homens, passará a estar no lugar dos homens a dar a sua não seu louvor, mas o seu trabalho a um ser maior, a um Deus, a um ser que concebeu a vida, tanto a seres humanos quanto ao robô. E aí eu acho muito legal os debates que Isaac Asimov coloca na boca dos dois cientistas, e no diálogo que eles têm com este robô, que em momento algum será antagônico a eles. Lembre-se que todo robô respeita as 3 leis que eu li para vocês sobre a robótica, mas que vai trazer também a visão de Asimov, talvez acerca da própria religião. Tá certo? Então você tem estes elementos todos enquadrados no segundo capítulo. Eu não vou falar de todos os capítulos, de todos os contos propriamente dito, o conteúdo inteiro, vou dar só a temática de cada um. Depois você tem no quarto conto o Eu Preciso Pegar o Coelho, que é quando o Donovan e o Paul se veem tendo que lidar com um robô, outro robô
problemático, mas que ele também trabalha na questão da mineração, mas ele tem que supervisionar e controlar os outros robôs que estão ao seu lado. É uma outra conversa sobre sentido lógico, como esse processo de comunicação entre esses cientistas e esses robôs pode ser melhor apurado e como eles devem ser definitivamente entendidos como indivíduos robóticos um em relação ao outro, ao invés de serem analisados sempre como num conjunto de entes, tá certo? Então começa uma discussão da personalidade de um robô ante a outros, e isso trata de também, de novo, dar mais proeminência a essa questão toda de comunicação. Os 3 contos que vêm depois, obviamente, ao do Rob, eles vão tratar efetivamente de uma certa evolução da relação entre os seres humanos e os robôs. Aliás, todos, em cada um dos contos, se você consegue ver de forma bastante analítica, a doutora Susan ela vai fazer relatos dos fenômenos evolutivos da relação entre a humanidade e os seus robôs. Por isso que aí surge o Webb em mentiroso. O Webb ele é um manipulador, mas é alguém que tem uma capacidade de adivinhar, de entender as mentes humanas, tá certo? Isso não quer dizer, e para mim ficou muito claro, que ele seja esse não adivinhar como você e eu possa estar imaginando, mas sim é um adivinhar analítico, lógico. Ele conhece a mente humana, então ele não está vendo o futuro de uma humanidade, mas ele consegue conceber o pensamento e a vontade de cada um dos entes com os quais ele relaciona. Inclusive ele é capaz de enganar a própria doutora Susan, tá? E aí tá muito enfatizado a coisa do querer humano, dos desejos humanos, no campo das relações, no campo do trabalho, no campo da guerra, na ira, no amor, no ódio. E o Herb ele vai começar a também, da mesma forma, respeitando as 3 leis da robótica, vai começar a agir de forma a constituir possibilidades ou pelo menos alimentar os sonhos de cada uma dessas pessoas. A partir daí você tem o próximo conto, depois do Mentiroso, é um robozinho sumido, que talvez seja inclusive aquele que vai dar origem ao filme do Will Smith. Esse para mim é um dos mais satíricos e ao mesmo tempo o mais detetivesco deles, até porque, se você não sabe, o Isaac Asimov ele tinha um gosto muito pautado nesses romances detetivescos de suspense. Ele gostava muito do Arthur Conan Doyle, e ele vai trazer um pouco dessa construção nesse conto que eu estou conversando. Um robozinho some, e entre 63 outros robozinhos tem que se descobrir qual é o robô efetivo que tem assumido da mão de quem? De militares num planeta distante, e isso pode criar um grande conflito comercial, econômico e até mesmo de Estado. Aqui está se discutindo também as questões das empresas e começa a se discutir o Estado ante a estas relações entre os homens e os robôs. Gostei muito desta pauta. Ela é inclusive a margem entre aquelas discussões iniciais das relações digamos, de comunicação e de atividade homens-robôs, para aí sim ir para um outro aspecto, que é justamente a relação econômica, a relação das empresas sobre os interesses das relações entre homens e robôs, e principalmente do Estado, que tem por si o arcabouço de determinar ou de constituir digamos assim, a legislação vigente, e também da relação da sociologia política mesmo entre Estado, cidadão e os robôs, tá certo? Aí nós passamos para mais um conto, né? Neste outro, Evasão, o que você tem em mãos é uma discussão sobre
Sobre a primeira lei da robótica, principalmente, você tem um robozão chamado o cérebro. E as pessoas começam a depositar em cérebro todas as rotinas matemáticas lógicas para, digamos assim, administração de todos os contextos e principalmente de contextos importantes, como por exemplo os propulsores hiperatômicos, né? Então todos os elementos e todas as configurações de problemas passam a ser entregues a este robô, o cérebro. A grande questão é até que ponto pode se confiar toda uma rotina ou todo um ciclo social nas mãos de uma máquina. Veja que, ao seu tempo, o Isaac Asimov vai como se estivesse subindo as fases do peso dessas relações, tá certo? Então ele vai constituir aqui condições da física que, por exemplo, o próprio Lewis gostava muito, intertemporais, essas coisas que você depois vai ter como você diminui as grandes distâncias espaciais, aquilo que você vê, por exemplo, em Star Trek e na própria saga Star Wars, elas têm o seu germe num desses contos e principalmente nesse conto, o cérebro é também um elemento interessante que para mim talvez tenha sido um dos mais cansativos, mas muito inteligente. Evidência, então, para mim, ele é o mais importante, porque você tem um prefeito ou você tem um político que possivelmente pode ser eleito como líder efetivo de toda a sociedade. Só que há uma certa desconfiança pelo fato de que não se vê esse político comer. Ninguém consegue identificar nele em qualquer momento que ele tenha se alimentado. E aí, a partir daí, o seu opositor coloca uma pergunta: se definitivamente este homem ele é realmente um homem ou se ele é um robô. E esse Francis Quinn, que é o opositor, acaba levantando com relação a essas especificidades. Para mim, de todos, disparado, é o melhor conto, porque a doutora Susan ela estará presente também numa certa análise, e inclusive está indo ao encontro de Stephen Bury, que é o tal possível humanoide em forma de gente. E aí você fica naquela tensão de tentar entender se efetivamente esta acusação ela é verdadeira ou se ela é falsa. E o Isaac Asimov, como em todos os contos, ele tem saídas espetaculares que só podem surgir da cabeça de um homem como Isaac Asimov. E aí, por fim, eu não vou dizer efetivamente o que acontece em cada final de cada um dos contos. Eu tenho o nono conto, que também é tido por muitos como um conto lento, cansativo. E eu pessoalmente não achei. Achei, por exemplo, Evasão muito mais cansativo do que o último conto, né, na verdade. E aí eu queria deixar para vocês uma temática do conflito evitável a partir de um texto que para mim parece que Isaac Asimov pegou a máquina do tempo. Nos séculos 19 e 20, houve um ciclo de guerras nacionalistas e imperialistas em que a pergunta mais importante do mundo era quais partes da Europa controlariam os recursos econômicos e o mercado consumidor de quais partes fora da Europa. Tudo que não era Europa não podia existir sendo parte inglês, sendo parte francês, sendo parte alemão. Tá? Aí mais à frente ele vai descrevendo todos esses aspectos e ele vai colocar aqui. Então temos um padrão, até que houve as forças do nacionalismo se espalharam o suficiente de todo modo e de tudo que não era Europa acabou com tudo o que as guerras não conseguiram acabar e decidiu que podiam todos existir de forma bastante confortável, não sendo Europa. Então, além dos europeus, outros povos poderiam ter confortos similares. Então, temos um padrão. Sim, Stephen, você deixou isso claro, disse Susan Calvin. Essas são as suas observações
mais profunda. Não, mas o que é óbvio, o que é mais óbvio, que é tão difícil de ver a maior parte do tempo, as pessoas dizem, está na cara, mas que as partes da sua cara você consegue ver, e a não ser que alguém lhe mostre um espelho. No século XX, Susan, nós começamos um novo ciclo de guerras. Do que devo chamá-las? Guerras ideológicas? As emoções da religião aplicadas aos sistemas econômicos e não aos sistemas aos quais seria muito natural que fossem aplicadas? Outra vez as guerras eram inevitáveis e desta vez havia armas nucleares, de modo que a humanidade não podia mais passar pelo seu tormento para inevitável desperdício da inevitabilidade. E surgiram então os robôs positrônicos. Eles surgem para tentar acalmar a tensão social mundial existente. Me parece muitas vezes falando mais dos dias de hoje do que o próprio século XX. Por quê? E aí é o parágrafo final. Surgiram bem a tempo e com eles, em conjunto com eles, também surgiu a viagem interplanetária. De maneira que, prestem atenção, não parecia mais tão importante determinar se o mundo era Adam Smith ou Karl Marx. Nenhum dos dois fazia muito sentido dadas as novas circunstâncias. Ambos tiveram de se adaptar e terminaram quase que no mesmo lugar. O que quer dizer então aqui o tal elemento que nos leva ao tal Deus ex machina, cara, quase? Aqui no conflito evitável mostra que a humanidade passa a ser administrada por robôs. E desde que isto aconteceu, as guerras diminuíram, ou na verdade cessaram, as questões voltadas ao desemprego também, a ciência cresceu cada vez mais, a justiça social começou a ser melhor adaptável, os eixos, os países, o mundo passa a ter uma nova geopolítica e geografias diferentes, que às vezes vai lembrar a gente sobre 1984, diante dos grupos que se dividiram na geopolítica lá atrás do George Orwell, ou então o Aldous Huxley em Admirável Mundo Novo. Não é à toa que eu acho que esse é o texto mais distópico de todos eles, mas o fato é, podemos nós, como humanidade, sermos trabalhados por seres que têm uma lógica artificial melhor que a nossa e conseguem conduzir as decisões das relações de forma mais fria e equilibrada do que toda a humanidade tem feito até hoje? Este retrato, ainda que esteja pautado no século XX, traz para nós, como no século XXI, reflexões interessantíssimas, principalmente no movimento agora de um conflito entre Rússia e Ucrânia, a questão do grande dragão, porque eu não posso nem mais falar o nome do país, porque senão podem brecar o vídeo, como está o nosso país dentro desse jogo do nós contra eles, como cada vez mais se torna difícil você ser pragmático no sentido positivo da perspectiva pragmática, como se vê hoje os Estados Unidos, uma nação que está chegando ao seu ocaso, perdendo a mão e perdendo o controle que antes ela tinha sobre como polícia do mundo. Ou seja, nós vivemos um período, diria eu, altamente nuclear, onde um número cada vez maior de países reclamam o direito de armas nucleares e aqueles que têm conseguem fazer as suas diplomacias muito mais pautadas no lastro nuclear do que propriamente no lastro da diplomacia natural, né? Aquela que tão bem é trabalhada pelos filósofos políticos. O Isaac Asimov ele tem então nas mãos dele um arcabouço de elementos de conhecimento e um leque de informações tão vivo e tão prolífico que ele acaba por trazer em todo o curso desses contos elementos interessantes, importantes e impactantes para as nossas vidas. Isso quer dizer que, se você nunca leu ficção científica e quer iniciar por esse livro O Robô de Isaac Asimov, faça-o com bastante paciência, porque você não está lidando
com perspectivas muito fúteis, não. Você está lidando com um cenário bem complexo, escrito e definido e dirigido por Isaac Asimov de forma muito direta e que pode fazer com que você compreenda cada trecho e cada linha desse autor naquilo que ele quis escrever. Depois disso, você pode sair daqui correndo para ler Caverna de Aço, o próprio Robôs do Amanhecer, que infelizmente está aqui rasgado, mas que também é um novo romance sobre o contexto robótico. E por que não, lá no fim, se você vai mergulhar, a gente vai falar um pouquinho sobre a trilogia Fundação, que aí, meu irmão, tem tudo a ver com os nossos dias, os elementos mais distópicos e as considerações mais profundas do pensamento do Isaac Asimov, que vão ser desempenhadas já não mais sobre o tema capô da robótica, mas com muita influência de tudo isso que ele representou. Isaac Asimov teve aí alguns probleminhas, mas como eu não sou um destruidor de personalidades e como eu não vivi esta época, eu não posso dizer se o que falaram dele é verdade ou não. O que eu posso dizer é o seguinte: Isaac Asimov é o pai da ficção científica, diria eu, não moderna, mas por que não dizer, mesmo que eu esteja usando o termo de forma errônea, pós-moderna. Isaac Asimov conseguiu enxergar culturas e relações que só muito depois daquilo que ele escreveu podem ter sido compreendidas, principalmente por todo leitor do século XXI. Eu não sei se os leitores do século XX conseguiram entender onde ele quis chegar. Isaac Asimov chegou muito além, talvez até do que ele imaginasse chegar. Um grande livro, muito bom, leia, participe direto, indique para amigos, veja outros canais sobre literatura que falam sobre Isaac Asimov, faça a sua reflexão, faça a sua síntese, porque você tem que crescer a partir desse processo de reflexão e de leitura que vale muito a pena. Não esqueça, gente, curta o canal, aperta aqui no sininho, se inscreva, compartilha, ajude a gente a estar fazendo o canal crescer. E aí, para a semana que vem, nós vamos com o Taniguchi e as suas crônicas do gelo. Um grande abraço para vocês, sem antes deixar de falar uma coisa que eu sempre deixo no final dos nossos vídeos. Supere-se, aprenda mais, ler é bom, virando as páginas. Até o próximo bate-papo sobre ficção científica e agora com o nosso querido Jiro Taniguchi. Até mais!